Irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 9 ao verso 22. Gênesis, capítulo 6, do verso 9 ao 22. Estamos retornando à série de Gênesis, depois de um período de intervalo que nós refletimos e pregamos sobre o fruto do Espírito e suas virtudes. Foi uma bênção para as nossas vidas e agora então nós estamos retornando a Gênesis, dando a continuidade nesta série. Então vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: quando as pessoas, verso 9, são estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Verso 13. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles, e eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábua, de cipreste, nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros e a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de 0,5 metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo, um terceiro. Porque vou trazer um dilúvio de água sobre a terra, para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Pois o que Noé fez, conforme tudo, foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Oremos. Senhor, muito obrigado por este momento, fala aos nossos corações, possamos cultuar o Teu nome, exaltar o Teu nome, entender, Pai, o que o Senhor tem para nos ensinar. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos, voltamos a Gênesis. E é um desafio falar sobre o dilúvio, né? E hoje estamos voltando a essa série, depois desse breve intervalo que nós tivemos ali, do fruto do Espírito. E voltando a Gênesis, nós temos um desafio, falar sobre o dilúvio. E pensando neste assunto, eu creio que na sua mente, como na minha, nos traz uma série de memórias. Histórias infantis sobre a Arca de Noé. Para aqueles da minha época, ouviram histórias, né, pelo flanelógrafo, né, acho que o Márcio viu isso, eu vi, né? Nós temos aí histórias infantis sobre a Arca de Noé, nós temos aí filmes de Hollywood que retrata e procura retratar esse episódio, nós temos pinturas em quadros tentando descrever aquele dia que houve, nós temos uma série de informações que vêm à nossa memória. Porque nós já vimos várias vezes e ainda continuamos, às vezes, infelizmente, ouvindo até piadas sobre este assunto, dilúvio. Mas nós percebemos também que
este assunto é um assunto universal. Tanto que em 1600 a.C., né, nós temos aí a epopeia de Gilgamesh, que retrata o dilúvio, mas um dilúvio diferente deste dilúvio que nós vamos falar, que é do nosso Deus. Os deuses daquela época que o povo entendia, os deuses eles queriam se vingar do homem, e eles achavam que o homem estava fazendo muito algazarra, muito barulho, queriam destruir o homem. Então, tem ali a história, da mesma época em que Moisés escreveu o Êxodo, a história de Gilgamesh, que fala também sobre o dilúvio. Então se torna uma história universal em todas as épocas, em várias culturas. Mas, meus irmãos, este assunto, então, ele acaba, às vezes, se tornando trivial, porque nem todas as informações que nós temos do dilúvio ela é propriamente integrada à palavra de Deus. As pessoas elas desvirtuam a história do dilúvio. Então, muitas vezes até nós cristãos que conhecemos a história e quando lemos a palavra, né, e vemos a história do dilúvio, muitas vezes nós caímos nessa trivialidade, ou seja, ela se torna apenas uma história somente da palavra de Deus, que conta a história do povo de Israel, que não tem tanta importância para nós hoje. Para que falar sobre o dilúvio, a arca de Noé? Para que falar sobre esse período? Eu sei que Deus ele castigou o homem, que ele inundou a terra, enfim, mas se nós não tomarmos cuidado, este assunto ele se torna trivial para nós. E nós precisamos ter esta preocupação em nossa vida, né? Quando nós achamos que essa história não tem nada mais a acrescentar para as nossas vidas. Infelizmente, muitas vezes até nós caímos nesse trivialismo. Mas é importante nós retornarmos à história da palavra de Deus e ler Gênesis. Gênesis é a base do nosso entendimento de toda a Escritura. Como o Marcão falou aqui no início, né? A palavra de Deus ela é rica, ela é maravilhosa. E desde Gênesis a Apocalipse nós temos aí o Senhor falando conosco. Então, não é simplesmente mais uma história. Ela faz parte da graça maravilhosa de Deus para as nossas vidas. E quando nós começamos a entender isso, estudar a palavra de Deus com interesse, com esta riqueza de nós crescermos no conhecimento da palavra de Deus, nós nos tornamos mais parecido com Deus, entrando dentro dos padrões de Deus, como Ele assim deseja. E hoje nós vamos falar sobre esta maravilhosa graça, através desse texto que nós lemos. E essa maravilhosa graça que tem seu início lá na eternidade, desde quando Deus preparou todas as coisas. E é desenvolvida ao longo da história do povo escolhido por Deus. Desde Adão, Noé, Abraão e Davi, até chegar à semente, a semente prometida lá em Gênesis 3,15, que é Jesus Cristo. E nós precisamos sempre repetir essa história. Nós precisamos sempre pregar essa palavra. Nós precisamos sempre inculcar em nossas mentes essa graça maravilhosa do nosso Deus. E precisamos, então, pregar continuamente. O Antigo Testamento, meu irmão, ele é tão importante quanto o Novo. Ele tem o mesmo peso. A palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, não existe uma divisão, porque o Antigo Testamento não tem muito efeito em nossas vidas. E porque Gênesis ele é importante nas nossas vidas, assim como as outras escrituras, os outros livros da palavra de Deus, dessa biblioteca que você tem em suas mãos. Porque 2 Timóteo diz que toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação e justiça. A palavra de Deus ela é escrita para nos educar, para nos levar, para nos ensinar a justiça de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. Então precisamos olhar para esse texto com a mesma seriedade que nós procuramos olhar os outros textos. E o contexto dessa perícope que nós lemos, meus irmãos, o Márcio pregou capítulo 6, do verso 1 ao 8, né, a última mensagem foi ele que nos trouxe, e ele falou ali do contexto do que estava acontecendo, o que aconteceu ali em Gênesis, né, na história do povo de Israel. Mas esse contexto também nos leva para o início da implementação da maravilhosa graça de Deus,
da aliança de Deus para as nossas vidas. E nós vemos lá, quando nós lemos Gênesis 3, de 8 a 3, que quando Deus chega e questiona Adão e Eva, e ali tem o início ali da graça de Deus, vemos aqui naquele momento que Deus, ele não destruiu o homem, ele não trouxe o seu castigo naquele momento, mas pelo contrário, ele veio para manifestar a sua graça sobre a humanidade, sobre aquele que ele criou. Deus começa ali a implementar a aliança da graça. E Deus chega naquele momento ali em Gênesis 3, de 14 a 19, Deus amaldiçoa Satanás e promete a vinda da semente que derrotaria de vez a Satanás. Deus resgata a ordem original da criação naquele momento. E ao mesmo tempo ele pune o casal com a ameaça de morte. Gênesis 2:17. Ali ele desliga a aliança entre a mulher e Satanás, colocando inimizade entre eles. Tanto Adão como Eva, por conta disso, e seus descendentes sofreriam as consequências da queda. Então Deus, ele chega ali para conversar com o casal, e juntamente com aquela justiça colocada sobre este casal, sobre a humanidade, Deus, ele começa a implementar a sua aliança, a graça dispensada em nossas vidas. E no curso da história, Deus agindo para que seus propósitos, nós vemos Deus agir para que seus propósitos se concretizem. E chegamos nesse ponto da história, aqui em Gênesis 6, que vemos a desobediência, mais uma vez, sendo repercutida pelo homem. Nós vemos aqui no capítulo 6, do verso 1 ao 8, o caos estabelecido mais uma vez. O homem, ele cai no seu egoísmo, na sua centralidade, e o homem ele dispersa, e o homem ele não quer saber mais nada com Deus, o homem se distancia de Deus, e é neste momento que o Senhor, então, mais uma vez, olha para o homem, olha para a circunstância, olha para o caos, mas neste momento o Senhor, ele quer e vai destruir a humanidade através do dilúvio. Porque o homem, ele se distancia de Deus. Vemos a desobediência do homem mais uma vez sendo manifesta, a degradação da humanidade, o caos instalado. E ao mesmo tempo vemos a maravilha, a graça de Deus, mais uma vez manifestada sobre a humanidade. Irmãos, então aí do verso 9 ao 10, nós vemos a vida, a história de Noé e sua genealogia. Nós vemos aí do verso 11 a 17, a justiça de Deus, a destruição ali que seria feita. E nós vemos aí do verso 18 ao 21, a aliança com Noé. E nós vemos a obediência em sua excelência no verso 22. Meus irmãos, Noé foi o último daqueles da genealogia de Sete, que ele teve uma particularidade com Deus. E o Senhor, ele fala assim que ali no verso 9, são essas gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Então Deus, ele destaca Moisés, ao escrever e ser inspirado por Deus, ele destaca essa atitude de Noé diante do Senhor, assim como Enoque fez, andou com Deus, foi justo diante do Senhor. E esta palavra hebraica que mostra o texto aqui, sadik, quer dizer um homem que se ajusta a um padrão. Então Noé aqui, ele se ajustou ao padrão de Deus. Ele entendia que o Senhor era o Deus maravilhoso, o Deus da criação. Noé entendia a história, ele ouvia a história, ele sabia da história que houve com Adão e Eva. E Noé ajustou-se ao padrão de Deus. Vejam, esse momento aqui que a palavra do Senhor diz que Noé era homem justo, ela não está dizendo que Noé era perfeito, sem pecado. Noé não era aquele que nasceu sem pecado, Noé era pecador. Ele nasceu no meio do pecado, ele herdou o pecado. Mas a palavra de Deus ajusta, mostra essa justiça de Deus,
esse justo homem que era Noé. Esse termo justo mostra que Noé apresentou pelo seu comportamento as atitudes que Deus desejava que fosse feito. Honrar o seu nome sobre todas as coisas. E o meio que Noé trabalhava, o meio que Noé vivia, na verdade, era um momento de caos, uma circunstância de caos, de pecado. As coisas estavam acontecendo de maneira horrenda, mas Noé estava com Deus. Noé, ele reverenciava Deus, ele obedecia a Deus. Noé, ele não procurou se amoldar aos costumes daquelas pessoas. E ele mostrava a sua obediência a Deus. Então, Noé honrava o Senhor. O Senhor da vida de Noé não era o seu ego. O Senhor da vida de Noé não era a sua razão, não era suas vontades, seus desejos, suas prioridades pessoais. Parece que nós estamos vivendo esse tempo, onde muitas vezes nós achamos que as nossas prioridades, os nossos desejos e tudo que nós queremos, ela se torna primeiro que Deus. Tudo bem, eu creio em Deus, Ele é maravilhoso. Ele deu Jesus Cristo para morrer na cruz por mim, mas a minha vida particular, o que eu procuro, está em primeiro lugar. Mas Noé, ele mostra, Noé, o Senhor de Noé era Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Aí nós vemos o contraste nesse texto, meus irmãos, de Noé perante a sociedade em que vivia. Nessa sociedade totalmente depravada, corrupta, insubordinada, totalmente avessa à vontade de Deus. No verso 7 nós vemos ali, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. É claro que nós não tomamos essas características de Noé como a impecabilidade, que ele não era pecador. Essas características expressam uma completude relativa, não absoluta. Noé se conformou com a vontade de Deus, agradando a ponto de Deus declarar: achei graça, achei favor na sua vida, Noé. Segundo, o texto destaca que Noé era íntegro. Esta palavra hebraica, temim, nos traz a ideia de completo, nos mostra que Noé foi completo, não havia no caráter de Noé algo que manchasse a sua reputação diante daqueles que viviam ao seu lado. Você imagina Noé falando de um Deus maravilhoso, um Deus santo, que a atitude deles estava errada, que eles precisavam se render a esse Deus, e aquele povo diante dele xingando, brincando, tirando uma da cara de Noé, e Noé mesmo assim mantendo-se firme diante do Senhor, não se corrompeu no meio daquele mundo corrompido. Noé se conformou à vontade de Deus, abraçando ao ponto de Deus declarar então a graça sobre a vida de Noé, a graça através da vida de Noé, que Noé foi usado como instrumento. Então Deus, ele mostra em Noé que o Senhor estava com ele. No meio daquele caos, o Senhor derramaria sobre a humanidade a sua graça maravilhosa. Homem íntegro, Noé guardou a palavra de Deus em seu coração. Noé andou com Deus. Para o homem ser justo e íntegro, como Deus deseja, somente se este homem andar com Deus. Não existe barganha com Deus. Ou nós servimos Deus de maneira correta, ou nós não servimos. O relacionamento de Noé com Deus era baseado na revelação acerca da criação do homem e de sua queda, onde incluiria a redenção, Gênesis 3,15. Noé, ele tinha ciência dessa promessa de Deus. E aí vemos que Noé abraçou esta promessa de Deus, sabendo que um dia haveria realmente esta redenção. E nós vemos lá em Hebreus capítulo 11, verso 7, o escritor falando o seguinte: pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Noé
olhou algo que ele não estava enxergando. Mas ele confiou ao Senhor, confiou no Senhor. E a palavra do Senhor, ela confirma esta atitude de Noé, assim como nós também somos salvos pela fé. Assim também como nós somos resgatados pela graça de Deus. Assim como que não parte de nós esta salvação, mas o Senhor é que dá início através do seu Espírito em nossas vidas. E em contraste com a justiça de Noé, estava esta corrupção humana. A terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Noé foi um homem que guardou a palavra de Deus. Eu lembro que tinha um instrumento na empresa onde eu trabalhava, muitos anos atrás, tinha um centro de controle de qualidade, e eu sempre pegava esse instrumento para medir e aferir a peça que eu estava fazendo na máquina, e ela chamava bloco padrão. E esse bloco eram vários bloquinhos de metais bem polidos, que ficava dentro de uma caixa. E eu teria que pegar, era 10 milésimos, era 0,0100, era décimos, centésimos. E eu tinha que compor a medida que eu queria para pegar um micrômetro, um instrumento de medição, aferir esse instrumento para depois medir a peça. Para você usar aquele bloco padrão, você teria que esfregar um no outro. E você ia esfregando, e aquele colchão de ar que estava entre os dois blocos, ele era eliminado, então o bloco ele ficava grudado um no outro. Então eu podia colocar vários bloquinhos que ele não caía, os que estavam no meio. Porque eu esfregava aquele bloco para tirar aquele colchão de ar entre eles, o seu atrito. Quando eu vejo isso, que Noé vivia no padrão de Deus, eu lembro desse instrumento, e eu falo assim, nós devemos ser assim como esse instrumento, nos ajustar à palavra de Deus, a ponto de tudo que atrapalha o nosso convívio com Deus possa ser eliminado, para que nós possamos então estar grudado com Deus, para estar dentro do padrão de Deus, porque as pessoas vão olhar para nós e ver, realmente você tem uma palavra de justiça, você tem uma palavra verdadeira, que é a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Noé teve essa capacidade de se ajustar ao padrão de Deus. E nesses versos, nós vemos Moisés, inspirado por Deus, deseja mostrar a esse povo de Israel que essa história que é relatada do dilúvio, ela é uma história maior do que os deuses relatam em suas escritas. O caos da humanidade, revelada mais uma vez, assim como a queda de Adão e Eva, eles foram expulsos do paraíso. E aí o Senhor revela a sua maravilhosa graça na vida deste casal. E a intenção do autor, a intenção de Moisés, inspirado por Deus, é justamente mostrar ao povo de Israel e mostrar a nós hoje, que esse Deus, a sua eternidade, Deus desde a eternidade havia traçado seus propósitos de separar um povo exclusivo que o servisse. Essa era a intenção de Deus desde o início. Que nós honrássemos Ele de todo o nosso coração. Nós vemos a graça de Deus andando lado a lado com sentença severa de Deus. Vocês percebem isso? O Espírito Santo de Deus revela bendita verdade de que as ameaças mais sombrias de Deus, elas são acompanhadas de uma revelação do caminho de escape da sua maravilhosa graça. Vejam, o castigo severo por conta da queda da morte, o caminho de escape, a semente que seria revelada para nos salvar. Vejam, a arca, o caminho de escape, é sempre mostrada junto com o dilúvio, com a catástrofe que haveria de acontecer. Nós vemos na história de Ló, em Gênesis 19, 23, 27, na cidade de Zoar, é apontada quando Deus prediz a ruína de Sodoma. Percebe que a graça de Deus sempre acompanha com a catástrofe, com a sua justiça, que não será diferente de nós quando Cristo voltar e trará a sua justiça para a humanidade.
E Deus, com a sua maravilhosa graça, sempre usando o seu povo escolhido para serem instrumentos da sua operosidade. E aí nós vemos aí no verso 18 a 21, a aliança com Noé. Encontramos a expressão aqui, berit, que é aliança pela primeira vez escrita aqui, Moisés escreve esse termo, ela aparece pela primeira vez. Não significa que é a partir de agora que apareceu a aliança. Deus já tinha feito a aliança lá no passado, ele demonstrou a sua aliança para com Adão, ali quando fez o jardim do Éden, para que Adão fosse obediente. E lá em Oséias 6:7, nós vemos que Oséias escreve e diz o seguinte, eles transgrediram a aliança com Adão. Assim como Adão transgrediu a aliança com Deus, o povo de Israel havia transgredido a aliança para com Deus. Então, aqui, esse termo aliança é a primeira vez que aparece. Inicia a aliança de preservação que será estabelecida após o dilúvio. Esse evento não se repetirá. E nós vamos ver mais para frente sobre o dilúvio ainda até o capítulo 9. Aqui, mais uma vez, a graça de Deus manifesta ao homem. O Senhor fazendo aliança com Noé, para estar livrando a humanidade e para mostrar a sua maravilhosa arca. A arca foi designada para salvar Noé e sua família e assegurar o cumprimento do propósito divino para a criação da promessa da salvação. A família de Noé também acompanhou Noé na arca, porque o propósito de Deus era abençoar Noé, fazer a aliança juntamente com a sua família, e a responsabilidade de Noé continuar falando do amor e da graça de Deus, desse padrão que ele tem com esse Deus para com sua família. Vamos ver lá na frente que tem um filho de Noé que pisou na bola. Mas a responsabilidade de Noé era pregar a palavra. Nossa responsabilidade é pregar a palavra para os nossos filhos, para a nossa família. Aí nós vemos o decreto de Deus, a sua promessa confirmada no decorrer da história. Gênesis 3,15, ela começa a se desdobrar. Deus não abandonou o homem. Deus ele traz a sua maravilhosa graça e mostra ao homem que ele é um Deus fiel, que cumpre as suas promessas. O relato do dilúvio, meus irmãos, nos convida mais uma vez a entender que tão logo somos advertidos das penalidades do pecado, ao mesmo tempo somos convidados a ouvir a mensagem desta maravilhosa graça e misericórdia em Cristo Jesus. A maravilhosa graça que Deus nos deu. E assim como Noé foi poupado por esta maravilhosa graça, nós fomos poupados também pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz. Foi cumprida esta aliança em Cristo Jesus. E as Escrituras hoje nos diz que somos peregrinos nesta terra, como Noé foi naqueles dias, e demorou 120 anos para que tudo acontecesse. Você imagina no meio do caos, em 120 anos, você ser uma testemunha viva da palavra de Deus. Não se deixar corromper pelo que acontecia naquele tempo. Parece que nós estamos vivendo esse tempo. E quantas vezes nós nos deixamos corromper com o que o mundo oferece? Quantas vezes nós tentamos ajustar a palavra de Deus com a bandeja de prata que o mundo nos oferece? Meus irmãos, o dilúvio distante era mais real para Noé do que o caos da vida ao seu redor. Da mesma forma, a volta de Cristo para nós, ela tem que ser tão real, no meio desse curso dessa vida que esse mundo ele vive. Será que nós vivemos esperando esse Cristo? Será que nós achamos que nós vamos atingir uma idade tão longa, que nós não vamos passar pela justiça de Cristo? Será que a minha morte eu sei quando eu deixarei esse mundo caótico? É bom viver aqui. Tem praia. Eu vim ontem da praia. Tem Coca-Cola geladinha. Mas não é isso que transforma a nossa vida. Nós precisamos viver em esperança. 120 anos se passaram entre o aviso e o dilúvio,
E por todo esse tempo dele, manteve Noé o seu caminho e o seu padrão a Deus. E nós vemos as alianças do Senhor, então, sendo concretizada na vida desses homens. A estrutura da montagem da arca de Noé. O Senhor, de maneira maravilhosa, instrui Noé a construir uma arca tão enorme, maior que um cargueiro, aí, tão grande quanto um cargueiro de 3 andares. E imagina que naquela época nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje. Tinha que cortar a madeira, desengrossar a madeira, deixar ela plana, envergar a madeira, passar betume. E o Senhor, com maneira preciosa, com seus detalhes, Ele instrui Noé a construir esta arca. E o Senhor, Ele gosta das coisas, dos seus mandamentos, dos seus direcionamentos. E quando Ele fala aos nossos corações, Ele quer que nós sejamos obedientes em cada detalhe do que Ele pede para nós. Eu não posso ser obediente em X e em Y, desobedecer a Deus. Os detalhes da construção desta arca. Existem muitos debates hoje. Se o dilúvio foi universal, se foi regional, se foi local. Existem várias pesquisas. A palavra nos diz que foi total. Agora, o homem ele procura elementos para desvirtuar o propósito da história bíblica para as nossas vidas. Principalmente aquele que não tem a Cristo como Salvador. Meus irmãos, nossa fé percebe o que está diante de nós com clareza semelhante que Noé tinha, entendendo que um dia tudo iria acabar. A nossa fé, ela percebe o momento em que nós estamos vivendo e nos faz estabelecer um padrão com Deus, procurando entender que Cristo, Ele vai retornar em breve. Eu posso infartar, eu posso morrer daqui a 1 minuto, cair duro aqui, se o Senhor assim quiser. Tantos projetos eu tenho. Eu quero comer uma comida mexicana hoje. Não sei se eu vou chegar lá. Espero em sim, né, Mateus? Mateus trabalhou a noite toda, Senhor, nos dá graça. Mas é isso, nós projetamos, nós fazemos tantas coisas em fração de segundos, milésimos de segundo. Muda todas as coisas. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela possui o peso e a solidez suficientes para moldar nossas vidas, a ponto de andarmos dentro do padrão de Deus, a ponto de nós nos ajustarmos com o padrão de Deus. O Senhor, Ele viu isto em Noé. O Senhor, Ele viu isso em Abraão. O Senhor viu isso em Davi. Todos aqueles que o Senhor fez a sua aliança, e o Senhor cuidou desses homens para que as promessas e os propósitos de Deus fossem concretizados. Eles fizeram. Eram pecadores, sim. Davi pisou na bola, feio, né? Um exemplo. Mas nós temos a graça de Deus hoje em nossas vidas. E lá para frente, nos próximos capítulos, nós vamos ver que o Senhor diz a Noé assim: olha, eu não vou mais acabar o mundo em dilúvio. E sempre quando eu olho um arco-íris, eu lembro que o Senhor fala para Noé: quando eu olhar para o arco-íris, eu vou lembrar do meu pacto contigo. E quando eu estou olhando para o arco-íris, eu sei que Deus também está olhando aquele arco-íris. E a graça dele foi dispensada sobre a minha vida naquele momento, desde a eternidade. E quando eu olho para aquele arco-íris, eu vejo a graça de Deus sendo manifestada. E o Senhor olhando para aquilo, e olhando para o meu coração, Ele fala assim: está vendo aí a aliança que eu fiz com vocês eternamente? Ela foi concretizada no meu Filho Jesus Cristo. E Cristo padeceu na cruz para nos dar a salvação. Cristo padeceu na cruz para confirmar a aliança feita na eternidade por Deus. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, em Lucas 21, 34, 36. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão.
Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente, como uma armadilha. Pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra, sobre todos que vivem sobre a face da terra. E a palavra do Senhor nos adverte, portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. O Deus de Israel é diferente para o povo de Israel. O Deus de Israel era diferente em relação ao que acontecia com os deuses daquela época. A epopeia de Gilgamesh mostra aí uma vingança dos deuses em relação ao homem. É o dilúvio que relata ali na Mesopotâmia, naquela época. E aqui Moisés ele escreve ao povo de Israel e fala assim, olha, estão vendo aqui todas essas histórias escritas sobre esses deuses? Eu quero mais uma vez ratificar diante de vocês esse Deus que os trouxe até aqui, que tirou do Egito, que atravessou o Mar Vermelho, que abriu o Rio Jordão, é o Deus maior que todos esses deuses. Não existe um Deus acima do nosso Deus. E é Ele que nós devemos servir. Então vocês estão olhando a história da decadência que aconteceu ali depois que o povo começou a se misturar com outros povos, fazer casamentos que não era de acordo com a palavra de Deus. Vocês viram toda a consequência e vocês viram que Deus, mais uma vez, assim como derramou a graça dele sobre nós, tirando-nos do Egito, mostrando o seu poder, ele começou ali com Noé, vendo a sua integridade com ele, e ele separa essa família, separa este homem, para mostrar a sua graça dispensada desde a eternidade. Deus criou todas as coisas, onde os deuses pagãos eram furiosos pela natureza. Meus irmãos, não é mais uma história. É para nos trazer uma reflexão sobre como nós podemos aplicar isso em nossas vidas. Primeiro, ajustar-se ao padrão de Deus. Josué é difícil, para Noé era super fácil, mas foi muito fácil para Noé. 120 anos. Ah, Josué, mas a gente tenta. Não tenta não, porque tem o mas antes. Precisamos nos ajustar a esse padrão divino. Porque nós vamos nos ajustando, meus irmãos, mais próximo de Deus. Deus nos dará a capacidade de pregar esta palavra que nós cremos. Aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Noé pregou. Noé era um homem que, mesmo em meio à sua tempestade, mesmo em meio à sua agonia, mesmo em meio a tudo aquilo que acontecia, ele falava do amor de Deus. Será que nós nos preocupamos em falar do amor de Deus? Será que nós nos preocupamos em ajustar as nossas vidas a esta palavra que é o nosso padrão, é o nosso bloco padrão? Para que nós possamos ali aferir a nossa vida e tirar a medida e ver, Senhor, perdoa, Senhor, porque eu tenho pecado contra Ti. E a graça do Senhor nos alcançou e somos herdeiros de Cristo. Glória a Deus. Cristo vai voltar. Cristo vai buscar a sua igreja. Mas enquanto estivermos aqui, para colocar em prática tudo isso que nós lemos, para que nós não caiamos no erro que aconteceu com o povo de Israel, com aquele povo que abandonou a Deus, para que não aconteça realmente que nós caiamos no desânimo espiritual, achando que é apenas uma história. Nós precisamos nos ajustar a esta palavra.
Até quando? A palavra do Senhor em Deuteronômio nos ensina que nós devemos inculcar a palavra de Deus. Inculcar é gravar, é estar sempre repetindo a palavra de Deus, sempre olhando a palavra de Deus, sempre procurando crescer em espiritualidade, crescer no seu conhecimento. A palavra nos adverte, vigiem o tempo todo. Cristo, ele veio, a graça do Senhor foi dispensada através da vida de Jesus Cristo e somos salvos em Cristo. Mas o Senhor voltará e não haverá aquele que não se curvará diante desse Deus. Rico, milionário, trilionário, PhD, DDDD, pode ter 30 diplomas, não adianta que você não vai apresentar lá para o Senhor e falar assim, ó, estou formado, estudei em Harvard, né? Não. Mas você sabe, meus irmãos, que a palavra do Senhor ela é maravilhosa. E se dependermos de nós, exclusivamente de nós, não conseguiremos. Mas Cristo, antes de ser ido para o céu, ele falou assim, eu vou deixar a vocês o Espírito Santo do Senhor, o Consolador, que vai ajudar vocês a viver esta vida conforme o padrão do meu Pai. O Espírito Santo habita em nós. E o Senhor deseja que nós vivamos de acordo com o seu padrão. Vamos colocar em pé e vamos orar, meus irmãos. Senhor, muito obrigado por tua graça maravilhosa, Senhor, dispensada, Senhor, sobre nós. Obrigado porque a tua graça maravilhosa, ela é escrita desde a eternidade, Pai, no seu coração e dispensada sobre nós. Obrigado, Senhor, por estes homens que foram íntegros diante do Senhor, mesmo vivendo, Senhor, no mundo caótico, mesmo sendo pecadores, mas procuraram ajustar-se, Senhor, às suas vidas, nos seus caminhos, nos seus mandamentos. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos instruído, que nós possamos colocar a Tua palavra como regra de fé e prática todos os dias das nossas vidas, e que, ó Pai, possamos pregar a palavra a esses que ouvem, Senhor, nos ouve, Senhor, pregando a Tua palavra, muitas vezes pela mídia, e a Tua salvação possa chegar na vida dessas pessoas, que possamos pregar a Tua palavra com afinco, com verdade. Aceita, Pai, tudo o que nós fizemos aqui para honrar o Teu nome. Obrigado pelo privilégio de estar pregando a Tua palavra. Obrigado por esta igreja, obrigado pelos meus irmãos. E, ó Pai, que nós possamos ser sacudidos por Tua palavra. E que possamos, Senhor, reverberar tudo o que o Senhor nos ensina, a fim de que o Seu único nome, o Seu nome verdadeiro, seja exaltado hoje e sempre. Amém.